Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar para a nossa aula 3, dando seguimento ao nosso plano de disciplina conforme o organograma que a gente tem combinado desde o primeiro dia de aula. Tá? Nós findamos a aula passada abordando a questão das penas restritivas de direito. Lembram? Onde a gente poderia ter a possibilidade de haver a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, em sendo possível pelas condições do acusado, pelas situações todas, desde que estas sejam favoráveis ao elemento infrator. Tá? Aonde foi que a gente concluiu, então, falando do Código Penal, no artigo 48, que abordava a questão da pena restritiva de direito respectiva a limitações de final de semana. Tá? Bom, por óbvio, a partir do momento que a gente encerra esse ponto no artigo 48, nós vamos adentrar na aula de hoje, aula 3, iniciando na questão da pena de multa, ou seja, iniciando no artigo 49 do CP, que é o artigo inicial que aborda a questão das penas de multa. Tá? Então nós vamos fazer aqui uma abordagem, algumas análises em cima da questão da pena de multa em si, critérios, né, como efetivamente é a execução, o pagamento, a prescrição, e toda essa seara de opções que a questão da pena de multa no direito penal nos permite fazer a interpretação, tá bom? Bom, seguindo nessa linha, então, nós iniciamos comentando um pouco sobre a pena de multa em si. Tá? Sendo notório para todos nós que a pena de multa, a gente sabe que é uma questão que envolve uma possibilidade de punição acoplada ou de maneira conjunta com a pena privativa de liberdade, ou muitas vezes é uma aplicação de pena isolada, né? Mas vamos para a regra da doutrina, na sequência o artigo, para a gente poder entender um pouco mais da teoria e prática da questão da pena de multa e do artigo 49 em si. Então, quando a gente fala da pena de multa, nós temos que nos remeter a algumas situações em específico, tá? Ou melhor, situações não, em alguns pontos específicos que fazem necessário que a gente tenha completo entendimento. Tá? Por exemplo, quando nos depararmos com a questão do tema da pena de multa no direito penal, temos que ter presente que estamos falando de uma espécie de uma sanção penal. Por quê? Sanção penal é a punição aplicada pelo Estado sobre algum ato que é um ato que seja infracional, um fato irregular, um ato criminoso. Só que a natureza, a origem da pena de multa é uma natureza patrimonial, tá? Que na grande maioria das vezes ela é combinada, ou seja, ela é aplicada junto com uma pena privativa de liberdade, como eu falei antes, ou até de forma isolada, tá? De forma isolada na aplicação sobre um delito mais leve, que possa ser convertido à pena de perda de bens, como pena restritiva de direito, ou a pena de multa propriamente dita. Tá? Então, recapitulando, nós estamos falando de uma sanção, uma punição de natureza material, tá? Patrimonial, que tem a função específica de causar e aplicar a punição ao sujeito infrator. Tá? Bom, o que tem de doutrinas paralelas que nós temos que comentar quando falarmos da pena de multa? Bom, nós temos que lembrar obrigatoriamente que também se estipula essa linha de aplicabilidade de punição também na Constituição Federal. É uma linha paralela e conjunta. É óbvio que a nossa base de interpretação e de atuação é o Código Penal brasileiro, né? Mas nós temos um embasamento, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, no seu incisos seguintes, que diz lá que a lei vai regularizar a individualização e adotará as seguintes medidas quando necessário, efetivamente nos casos de privação de pena privativa de liberdade, perda de bens, multa, tá? Perda de direitos, etc. Então nós temos o regramento da multa a partir do Código Penal, falando a partir do Código 49 e seguintes, e também uma abordagem genérica e sintética, onde faz acima do contexto do guarda-chuva, a partir do artigo 5º incisos da Constituição Federal Brasileira. Tá? Bom, ainda e na mesma seara, falando da questão da multa e também do pagamento. Tá? A questão do pagamento da multa, especificamente, nós vamos falar em determinação para que seja feita através de valores monetários. Tá? E, em regra, sendo revertida ao Fundo Penitenciário Nacional. Tá? É um Fundo Penitenciário Nacional, o fundo que foi estipulado através da Lei número 79 de 1994, onde esses recursos venham
para serem revertidos em melhorias na questão do sistema penitenciário brasileiro. Tá? Então, essas são algumas observações importantes. Bom, mas essa questão da fixação, agora, professor, o senhor falou que a multa é assim, é uma questão de uma pena patrimonial, financeira, através de valores, tá, tudo bem. Mas existe algum critério para essa questão da multa? Nós temos algum critério que deve ser observado em cima dessa seara? Bom, nós temos alguns critérios, sim, que devem ser observados. Tá? E ainda seguimos falando baseado no artigo 49 e nos seus parágrafos, tá? Que nos trazem, que são dois, que nos trazem algumas abordagens nesse sentido. Então, quando nós falamos em critérios, tá, da fixação da pena de multa, eu não estou falando agora de pagar, mas falando de quais são os critérios que vão fazer que sejam fixados, que seja fixada a questão da pena de multa. Tá? Então, ela pode ocorrer, como eu disse antes, como uma sanção penal principal ou uma sanção penal alternativa. A principal, se for ela a única punição a ser aplicada, ou uma sanção penal alternativa quando ela vier cumulativa a uma pena, por exemplo, corporal. Ou seja, a pena corporal é aquela pena de prisão onde se retira o cidadão de circulação. Tá? E também, na mesma seara, ela pode servir como efeito substitutivo à pena de prisão. Quando eu falo que ela pode ser aplicada de maneira individual, tá? Ela é aplicada, você foi que mais leve, foi condenado a cumprir a pena de multa, tal valor revertido a fundo, Ou ele vai ter a pena privativa de liberdade tal e também a pena de multa tal. Ou a pena restritiva tal ou substitutiva, no caso de se substituir a pena restritiva de liberdade pela pena de multa. Tá? Bom, então, pessoal, recapitulando, o que o artigo 49 em síntese nos diz? A gente não falou dele em si, só citei. Então, nós partimos do princípio, o que diz o nosso Código Penal, vocês têm nas lâminas e tem no Código Penal de vocês. Tá? Diz lá, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada em sentença. Então, agora estou falando da regra da norma penal, artigo 49 do CP, que diz o seguinte: a pena de multa consiste no pagamento ao Fundo Penitenciário Nacional de quantia fixada em sentença, tá? E como vai se dar essa quantia? Que é calculada em dias multa. Professor, não entendi. Dias multa. Vocês vão entender, tá? Existe um parâmetro base para essa análise. O parâmetro é o seguinte: é no mínimo 10 dias multa e no máximo 360, ou seja, é no mínimo 10 dias e no máximo 1 ano de cálculo de aplicabilidade para a multa. Tá? O que diz o parágrafo 1º do artigo 49? O valor do dia multa será fixado pelo juiz, por óbvio, a sentença tem que ser determinada pelo juiz, tá? E não pode ser inferior ao 30º maior salário mínimo vigente no momento, na época da aplicação da pena, tá? E nem superior a 5 vezes o salário. Então não pode ser inferior a 30 ao salário mínimo dividido por 30 e não pode ser mais que 5 salários mínimos, tá? Então essa é a regra básica. Tá? Nós vamos ver depois que existem alguns subterfúgios legais que o juiz pode usar em casos específicos, em determinadas situações, se o réu tiver que ser punido de maneira mais efetiva e daqui a pouco, se o valor for muito pequeno, para ele não vai fazer efeito. E eu vou explicar depois do que eu estou falando. Tá? O parágrafo 2º do artigo 49 nos diz o seguinte: o valor da multa será atualizado quando a execução pelos índices de correção monetária. Então nós temos o 49, o parágrafo 1º diz que a multa será fixada pelo juiz, não pode ser inferior ao salário mínimo de menos que divisão de 30% do salário mínimo, tá? Ou seja, 1/30 do salário mínimo não pode ser menor que isso e não pode ser maior que 5 salários mínimos. Tá? E esses valores serão atualizados através do Sistema de Correção Monetária Nacional. Essa é a regra que nos apresenta o artigo 49. Tá? A pessoa me fala em valores, então, porque senão fica difícil, é muita coisa. Vou falar agora. Vou dar um exemplo aqui, mais fácil, de fácil compreensão. Então, vamos pegar um exemplo desse cálculo. Tá? Se foi cometido um crime, vamos pegar um ano de 2017. 3 anos atrás, onde o salário era fixado em R$ 937, era o salário mínimo. Tá? Então, nós temos uma multa que tem que ser baseada
no salário mínimo da época, então, R$ 937. Os critérios que têm que ser aplicados nos fazem partir do princípio que nós temos uma base de valor de 937. Tá? Bom, então o mínimo, tá, é de 10 dias multa. 10 dias multas, tu pega dividido o valor de 937 por 30, tá? Nós vamos estar falando de uma multa calculada que totalizará, vai efetivar a totalização de R$ 312,37. Tá? É mais ou menos a regra de dividir o salário mínimo por 3. No mês são 30 dias. Se nós pegarmos 30 dias e dividirmos por 3, dá 10 dias, quase que na totalidade nós estamos dividindo por 3 a 937, fixando a pena multa mínima de R$ 912,33. Mas e o teto, professor? O senhor falou do mínimo, eu quero saber do teto. Se nós temos a linha de raciocínio, que é no mínimo 10 dias e no máximo 360, tá? Nós temos que pegar aqui 360 dias vezes 5, ou seja, nós temos R$ 937, que é o salário mínimo, vezes o valor máximo do teto, totalizaria R$ 5.059,800. Essa é a base, tá? Não, 5 milhões, perdão, tá? Então tu pega o salário mínimo 937, 3 vezes o valor disso, tá? Totalizando a questão de 5 vezes, nós teríamos R$ 5.059.000. Então, esse é o teto. Veja bem que nós temos uma amplitude muito grande de possibilidade de aplicabilidade. Ou seja, o que você está querendo dizer com isso? Nós temos uma possibilidade de crescimento muito grande da pena de multa. Mas é óbvio, pessoal, é preciso que exista esse elástico de cálculo, porque cada caso, como eu sempre digo, é um caso, e em cada caso a situação vai se aplicar e o judiciário vai poder aplicar a multa de acordo com a situação específica. E agora eu vou explicar para vocês o porquê disso. Pelo seguinte, porque o juiz pode, ele tem autonomia para isso, para aumentar a punição da multa até 3 vezes, até o triplo. Tá? Mas por que isso? Porque se o camarada que está sendo punido com a pena de multa é um cidadão milionário, se nós aplicarmos uma multa dele de um salário mínimo, ele não vai nem sentir. É a mesma coisa para ele que deixar cair uma moeda de R$1 no chão. Então o juiz tem essa prerrogativa. Tá? E onde está isso? Está no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Nós vamos chegar nesse artigo. Mas eu preciso fazer a relação do 49 com 60. Tá? Então o juiz poderá sim aumentar em até o triplo, tá? Se ele verificar que é preciso fazer isso, porque senão a pena ficará muito leve e não vai trazer efeito penal nenhum para o cidadão, porque ele é tão abastado financeiramente que uma pena de 1.000, 2.000, 3.000, para ele vai dar risada na esquina. Tá? Então, baseado nisso, ele pode sim, baseado na situação econômica do réu avantajada, ele pode triplicar o valor da multa para efetivamente fazer com que ele tenha um sentimento mais doído, digamos assim, dessa situação. Tá? Então, baseado no contexto final, nós temos que fechar essa parte do artigo 49, lembrando e comentando o seguinte. O juiz, ele pega, baseado no artigo 49, e faz a seguinte conclusão. Tá? Ele passa por 2 etapas efetivamente. A primeira é fixar o número do dia multa. Vai ser 10 dias multa, 20, 30, 50, 100, 200. Tá? E depois ele pega e vai arbitrar o valor. Tá? Então se é 10 dias multa, R$ 937, fica 300 e poucos reais. Ok. Agora, se ele estiver diante de um caso em que o cara seja muito bem muito bem abastado financeiramente, ele pode basear a multa em tantos dias multa e o valor ser triplicado, chegando a um montante bem maior. Tá? Então essa é a abordagem inicial no primeiro bloco sobre a questão da pena de multa. Até o próximo bloco.